Bom, então bem-vindas à Sexta de Partilha. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa e tenho conduzido a Sexta de Partilha trazendo só pessoas que são especiais para o meu ser, que ressoam com o meu trabalho. Para quem não sabe, a minha grande vertente de estudo é o xamanismo, são as forças naturais. Então é onde eu me pego, pensando no que para mim é espiritualidade, como as forças da natureza agem. E hoje eu tenho o prazer de convidar para estar ao meu lado, trazendo para vocês um pouco do que é para ela, a Adriana, famosa Drica, que está aqui e vai trazer um pouquinho do xamanismo, dessas forças ancestrais e na natureza para nós. Então, Dri, gratidão pelo aceite do convite, pode se apresentar. Gratidão eu pela oportunidade, gente. Meu nome é Adriana Simões. Eu estou aí numa jornada já com o xamanismo e outras ferramentas também, mas o meu veio principal dentro dessa jornada espiritual é o xamanismo. É uma jornada não tão longa assim, mas muito intensa, e é um método, né? Uma ferramenta onde eu me encontrei, me conectei muito com tudo que ela traz. Sou reikiana do reiki xamânico também, trabalho com outras técnicas, estou estudando também outras situações como o baralho cigano. Tudo isso acaba envolvendo a questão do xamanismo, né? Que ele é um plano de fundo para muita coisa que a gente vai entender hoje. Então, gratidão pela oportunidade de poder apresentar um pouquinho do que eu sei das minhas vivências aqui para vocês hoje. Ok, Dri, gratidão você por estar aqui ao meu lado. Bom, o xamanismo hoje ele está um pouco na moda, né? Então muita gente fala que pratica o xamanismo, por quê? Porque hoje um dos ritos de cura que está sendo muito aí difundido pelo mundo é o uso das ervas medicinais. Então a gente tem ayahuasca, a gente tem o rapé, a gente tem cambô e várias outras medicinas A aí, gente tem a sananga. Sim, a gente tem várias outras medicinas, então é aí que o xamanismo tem vindo, né? Muito forte. E também, se a gente for pensar na conotação de ayahuasca, a gente tem o uso dessa bebida sagrada também numa seita, numa religião, uma filosofia de vida conhecida como Santo Daime, e que muita gente usa para ritos. Então, Dri, vamos começar, né, de hoje para ir lá atrás depois, para trazer Tá. essa questão. Então, se você puder trazer um pouquinho da tua experiência, como é que chegou até você, né, também, porque agora Uhum. que você falou aí, ó, eu nem falei da sananga, falei só dos mais comuns, né? Então, se você puder trazer um pouquinho disso aqui para a gente, vai ser bem legal. Tá ótimo. Então, a minha jornada, eu sempre fui curiosa com relação à espiritualidade desde nova, mas a minha jornada, vamos colocar assim, começou de fato há quase 4 anos atrás, que eu comecei a trabalhar na Casa da Luz, aqui em São Vicente, tem a de Santos também, que é muito conhecida, elas são ligadas, né? E lá eu fui apresentada a várias técnicas, a apometria, que é o principal da casa, eles trabalham também com a antigoécia, né? E o pessoal da casa em si tinha muita afinidade com outras ferramentas. E a ayahuasca eu já tinha ouvido falar em outros momentos por amigos, familiares, mas foi aquela coisa que se perdeu. Eu tinha curiosidade, mas ficou. De repente eu entrei lá, comecei a ter contato de novo, a ouvir. Minha primeira experiência foi dentro da casa, não num ritual, foi muito interessante até porque foi uma introdução bacana para medicina, né? Foi uma meditação com um pouquinho, 30 ml, é coisa bem pouca da ayahuasca, então eu pude entender um pouco mais daquela força, e aí meus caminhos foram sendo guiados para grupos, eu conhecer outros locais que fazem o que a gente chama de xamanismo urbano, né, vamos colocar assim, né, que acaba adaptando toda essa questão que o xamanismo tem de ligação com a natureza para um lugar mais dentro da nossa realidade hoje, que é muito corrida, mas ainda assim sem deixar de lado esses elementos, né? E fui conhecendo vertentes, conhecendo fontes, pessoas, formas de se trabalhar diferente com a ayahuasca. Já comunguei em lugares que trabalham com umbanda e ayahuasca, já comunguei em lugares que são totalmente xamânicos, lugares que misturam xamanismo com um pouco da tradição de Santo Daime, né, que são as igrejas, tem o Santo Daime, tem a UDV, tem a Barquinha, né, que eles têm aquela questão dos inários, tem uma questão mais
intensa e muito disciplinar dentro do ritual, que tem uma metodologia que vai te conduzindo, né? Todas as experiências para mim foram muito interessantes, mas para mim a ayahuasca, lógico, o contexto todo ele é muito importante e muito poderoso, tanto a condução do ritual, a energia com que as pessoas que estão coordenando o trabalho estão, qual foi o preparo, então até indo mais atrás, da onde veio a medicina, com que capacidade, com que preparo, com que ferramentas, com que energia aquelas pessoas colocaram ali na hora de fazer, né? Que isso é uma coisa que os nossos nativos, né, que foi da onde veio, muito desse conhecimento, né, eles trazem, né, que existe um preparo, um modo, tem todo um conceito por trás que também teve muita deturpação, né, por conta de ficar tão popular, né, hoje, mas isso é um ponto fundamental, da onde vem a medicina e como ela foi feita, né, as procedências, né, a condução da casa, do espaço, do próprio ritual, as músicas, que também é um ponto muito importante hoje nesses rituais, né? Geralmente elas não acontecem sem uma música, na maioria das vezes gravada, mas tem muitos lugares também que fazem as músicas ao vivo, né? As músicas, elas são portais, elas conduzem a gente para frequências. Eu posso falar por experiência própria o quanto você pode oscilar dependendo da música em ritual. Então, isso é fundamental. Até teve uma experiência recente aí de amigos que a gente estava compartilhando, onde um lugar eles colocaram uma música porque acharam a letra muito bonita, de fato era, mas a frequência da melodia não era tão suave assim, de acordo com o trabalho que estava sendo feito, que era um trabalho mais na linha, foi perto de dia de Cosme e Damião, né? Então foi na linha das crianças, uma coisa assim mais, né? Uma outra energia. Então aquilo acabou quebrando o processo da maioria das pessoas. Então todo esse cuidado, os aromas, a iluminação, tudo isso faz parte do processo para a gente poder entrar na nossa caverna interior e poder vivenciar algo, né? Então, assim, para mim, as experiências diversas são muito interessantes para você entender essas nuances. Eu não tenho como dizer, pessoalmente falando, é melhor fazer um ritual, por exemplo, num santo daime, onde tem o bailado, você tem aquela disciplina de cantar os inários junto. Eu já tive experiência de cantar inários, eles são uma força muito poderosa para te ancorar durante o processo. É como se fosse um feixe de luz, você está ali se batendo internamente, se você mantém a força, aquilo te ancora mesmo, mas também tem a jornada necessária interna, né? De você, às vezes, ficar um pouco mais restrito, ou de repente ter um ritual onde você precise dançar, se expressar um pouco mais. Eu acho que tudo tem um momento, tem um porquê, a gente pode usar dessas diversas formas de acordo com a nossa necessidade. E, claro, isso eu aprendi também com um grande mestre que passou na minha vida, né, que eu ainda tenho contato também, que é um desses espaços que eu frequentei, que foi quem me introduziu ao reiki xamânico também, que é daqui do Reinado da Coruja, de São Vicente. Ele falava muito da postura durante os rituais. E um dos meus primeiros rituais, eu posso falar, por exemplo, da minha primeira experiência, que foi com ele, foi um ritual onde só tinha ele de homem, porque era um ritual de sagrado feminino, mas ele é que estava conduzindo, né? E eu fui, vou ser bem honesta, eu tinha curiosidade, aí era um ritual mesmo, só que eu fui com aquela energia de quem estava indo para uma festa. Assim, vai ser tudo legal, tudo lindo, tudo maravilhoso. Quebrei minha cara, para ser honesta, porque foi assim uma situação. Eu pensava o tempo inteiro: o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca mais vou fazer isso. Já fiz 9 vezes. Então, assim, algum resultado traz, né? É lógico, a gente tem que ter uma parcimônia aí também de não usar a ferramenta como muleta e ficar só nessa busca, vamos colocar assim, fácil, porque ela é uma expansora, expande muito e você tem muitos acessos, vamos colocar assim, 10 anos de terapia em 4, 6 horas, então, mais ou menos isso. Só que o que você faz com essas ferramentas depois, com o que você recebe, né? E ele falava muito da postura,
esse meu mestre, ele me falava muito da postura, falava pra gente que passava por lá, da postura durante o ritual, seja você se manter firme, sentado, deitado, de preferência sentado, a forma como você se coloca perante as medicinas, e aí não só a ayahuasca, né, o rapé também, a própria sananga, cambô e outras, né, a forma como você se coloca é a forma como você vai receber também. Então, isso é fundamental. Não importa, assim, para mim, particularmente, tanto a tua manifestação, o importante é a tua conduta, a tua postura ali. Você está indo com firmeza, com propósito, com centramento, focado no teu processo, isso também é uma coisa muito importante. Eu já passei por experiências em rituais onde eu me desviei um pouco do meu processo, às vezes você vai com amigos, né? Você fica preocupado em uma tal situação que está acontecendo, você ouve um barulho, você volta, né? E aí, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo, eu voltei numa dessas situações e eu vi um conhecido meu tomando rapé no meio do ritual. Foi instantâneo. A gente pensa que não, mas a gente está completamente conectado através de uma egrégora e todo mundo com os corpos expandidos e a percepção expandida. Então a gente acessa muito mais fácil as energias. Eu acessei o bolo no estômago que ele estava tendo por conta do sopro do rapé. Eu falei, não, essa frequência não é minha. Então você tem que ter esse discernimento também, e isso vem ao longo da jornada, né, do processo também. Mas a ayahuasca, para mim, é uma ferramenta fantástica, assim como as outras medicinas, né? A gente sempre tem afinidade mais com umas do que com outras, mas é uma ferramenta poderosíssima, é uma planta professora incrível, que se a gente souber usar essa força, ela vai trazer ensinamentos maravilhosos para a gente. Já acessei vidas passadas, várias situações que foram muito interessantes para mim dentro desse contexto. Muito legal, Drica, a tua história aí com a ayahuasca e todas as medicinas, e lembrando que ela trouxe a medicina e não o uso recreativo, tá? Mesma coisa do cannabis e como ele pode ser usado a nível curativo. Eu também tive a minha experiência com a ayahuasca, mas isso fazem 10 anos. Depois que eu tive a minha experiência, eu resolvi seguir para o xamanismo com outra linha. Então, eu uso a queima das ervas, eu uso tambor, eu uso sopro, como uma forma de eu trabalhar o xamanismo em mim e no outro que chega até mim. A minha experiência foi parecida com a Drica. Eu tive 2 experiências com a ayahuasca. Uma que foi num apartamento, numa casa, num trabalho de cura. E são trabalhos longuíssimos, né? Então, foi muito legal, foi expandido. E num outro foi numa fazenda, numa chácara, não sei o nome que eles dão, né? Uma casa. E nesse lugar foi um trabalho de dormir à noite e realizar esse processo aí a noite toda. Uma das coisas que a gente precisa lembrar, a ayahuasca que é uma junção de 2 ervas e vem com esse poder todo, e ela vem com um propósito de trazer para você o que você busca. É uma erva, seria um ritual mesmo professor. Achei bem legal que você usou, né, Dri? A gente precisa olhar se nós estamos prontos para esse processo. Se é para ser feito ou não, tem todo um preparo para. O que eu acho legal a gente falar, que você falou, Adri, que eu preciso ressaltar, é para a gente não banalizar o uso e a medicina. Então, usar com sabedoria e também ver se você banca tudo que você tem acesso também, né? Porque se você está lá no ritual, você chora, você vê uma outra vida, você vê uma questão da sua mãe, você vê uma questão, sei lá, do que você está vivendo existencial, como é que você lida com isso? Então, os condutores desses rituais são super preparados para isso. Onde eu fui, tinha até um termo que você precisa assinar de ciência. Já teve, até tem um documentário bem interessante, né? Eu esqueci o nome, mas é alguma coisa do xamã, que traz a ayahuasca. Depois eu posso pegar, enquanto a Adri estiver falando, falo para vocês. Não é a Tenda Vermelha? Não, não é. É alguma coisa que eu tive no curso e eu assisti. E traz a experiência com a ayahuasca. Então, tem pessoas que morrem usando a erva, usando a ayahuasca, rapé, cambô e assim por diante. Então, responsabilidade, e isso é uma parte que está aí em cima da poeira do xamanismo. No meu ponto de vista, eu e a Drica, a gente vai voltar lá atrás para trazer o xamanismo de forma mais natural, digamos assim, né, Dri? Não só focada nas ervas e no uso. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar, precisa ter responsabilidade, precisa confiar na pessoa que está conduzindo o ritual, porque não é brincadeira.
Não é uma coisa, né, Dri? Você vai fazer e não é brincadeira. Não, Tem gente que fala que caminho sem volta, né? Então, prestar exato. atenção nisso. Não sei se você quer pontuar mais alguma coisa em relação a isso, Dri. Eu acho que é que nem, por exemplo, às vezes a gente escuta sobre mediunidade, né? Que as pessoas falam que a partir do momento que abriu, você vai enxergar tudo, sejam coisas boas como coisas não tão agradáveis. Na experiência, né, com a ayahuasca, em especial qualquer planta de poder, existem outras, né? Existem os cactos, o peiote, São Pedro, né? Várias culturas têm várias outras plantas de poder, né? Até a própria ayahuasca, a Ká colocou, né? Ela é feita de um cipó e feita de uma folha. O cipó pode variar, mas geralmente eles conhecem como o principal, né? Cipó usado é o jagube, né? E tem a folha que é a rainha, eles dão outros nomes, né? A folha ela traz o DMT e esse cipó ele traz uma outra substância que vai isolar essas moléculas do DMT para chegar no nosso cérebro e poder ter essa experiência. Então, tem uma química ali também acontecendo, né? E é importante nos lugares sérios, né, ter essa triagem. Você vai ver como é que é a saúde da pessoa, se ela está tomando alguma coisa. Por exemplo, pessoas que têm esquizofrenia não pode participar, dependendo do remédio que você está tomando, você também não pode participar de um ritual, porque isso vai expandir a tua percepção, a tua consciência. As pessoas falam alucinógeno, mas na verdade quem está muito dentro do meio prefere usar o termo enteógeno, porque você vai mergulhar para dentro de si. Então, você vai escutar com muito mais força todas essas suas vozes internas. E aí você vai percebendo, conforme o tempo, as nuances do que é o quê? O que é a voz do ego, o que é a voz da planta, porque ela conversa com você durante o processo, o que é uma manifestação de um eu superior, ou até de algum guia, dependendo do como você se afine, o que você está aberto, né, para receber, porque ela também vai usar, assim como em outros lugares, em outras ferramentas, o que você tem mais afinidade para te dar um caminho para apresentar o que você precisa aprender, né? Então tem que ter esse cuidado de perceber que também nem tudo são flores e a gente vai acessar muita coisa e como que você vai lidar com isso depois, o que você vai fazer para pôr em prática os teus ensinamentos. Então também eu já me perguntei muitas vezes, não vicia, né? Mas assim, a gente pode acabar ficando mal acostumado, vamos colocar assim, com a forma como aquilo te traz as informações, os conhecimentos de forma muito rápida, muito intensa. E aí você prefere acabar fazendo todas as suas jornadas baseadas nisso. Não tem certo nem errado, cada um vai achando o seu equilíbrio, né? Tem gente que pode usar isso para determinadas situações, como, por exemplo, eu conheço pessoas que usam um fiozinho de luz, que é que nem muita gente fala, né? Da ayahuasca para abrir mesa de tarô, essas coisas assim. Ok. Só que se você não tiver essa ferramenta, você ainda consegue continuar? Isso aí a gente vai trazer um ponto legal que vai lá para trás, que é a força do xamã. Porque existem linhas, né, de caminhos dentro do xamanismo que também não usam plantas de poder. Então, o xamanismo ele é muito amplo. É mais no caminho verde, né, que é daqui das Américas, né, que o pessoal usa mais plantas de poder, né? Mas então tem que se ter essa cautela, olhar todo o contexto, saber onde você está indo, porque a gente também sabe de muitos históricos que, por exemplo, legal, eu vou usar da medicina numa aldeia, índios, que bacana. Pode ser uma experiência maravilhosa, porque eles têm a sabedoria do povo ancestral que traz isso na cultura, que traz aquela tradição, como pode também ser uma experiência super negativa. A gente tem relatos por aí na internet, é fácil de achar de abusos contra pessoas durante processos em tribos, roubo, etc. Às vezes por ficar muito solto dentro de um espaço, de repente não tem muita gente olhando, você pode se machucar. Então tem todo um contexto que tem que ser avaliado. É legal você entender de novo, né, qual que é a procedência do lugar, da medicina, o histórico das pessoas lá dentro, a seriedade, qual que é a frequência também de trabalho que você quer ancorar para o teu processo, que nem eu falei, existem vários métodos de trabalhar, cada um tem o seu
nicho, vamos colocar assim, a sua forma. Não tem certo nem errado. Você vai se conectar com o que você precisa e você quer. Eu, por exemplo, tive uma experiência recente, tem quase um mês que eu comunguei num espaço que é um terreiro de Umbanda também, porque eu estou estudando Umbanda, estou bem no início desse estudo, e eu queria ter uma experiência, vamos colocar assim, intensa com relação aos guias, aos orixás e a sentir as energias. E eu sabia que lá ia ser um lugar interessante para isso. E foi super proveitoso para mim, porque eu fui com esse intento. Então você tem que entender todo esse contexto também, né? Para poder fazer o discernimento da onde que você vai trilhar, o que, que é importante para você e tudo mais, né? Isso é uma coisa muito legal para a gente discutir e bem profundo, só para a gente trabalhar um pouco da responsabilidade. Se a gente vai pensar no xamanismo, eu até estava vendo aqui o filme que eu citei, para quem quiser, está no Netflix e chama O Último Xamã. Ah, Então tá. é um filme muito legal, é um documentário que traz aí a conexão e a vivência de um homem que de repente passa um tempão na tribo. Então ele traz várias experiências e tem a ayahuasca no meio. É um documentário que eu considero forte, tá? Mas é bem legal para a gente poder entender. Se a gente for pensar no xamanismo, na origem da palavra, na definição, o xamanismo é um conjunto de práticas que são regidas pelo xamã. Quem que é o xamã? É aquele ser que, de alguma forma, tem uma conexão muito estreita com os elementos da natureza. O fogo, a terra, o ar, a água. Segundo o que eu estudei, porque eu fiz o ano passado, eu fiquei bem profundamente no xamanismo na Casa do Consolador, que é aqui em São Paulo, viu, Dri? E a gente Legal. fez um curso de formação nesse processo, estudando tudo, e é interessante você perceber. A Drica trouxe as comunhões, né? Trazendo o comungar da ayahuasca. E eu trago um pouco, agora a gente vai voltar lá atrás. O que, que é o xamanismo? Da onde vem? O que, que esse xamã faz? Se ele tem contato com esses elementos, como é que ele vai manipular esses elementos? E o quanto esses elementos vão afastar o que eles chamam de espíritos maus. Para o xamã, a doença vem da invasão de espíritos maus. E o que são esses espíritos? O que é isso? Então, é quando algo acontece, aquele ser está aberto, não está se cuidando, não está trazendo seus ritos, não está se alimentando bem, e ele é invadido por esse espírito. E aí as doenças se manifestam. Então, Dri, nesse ponto, vamos agora voltar um pouquinho a nossa fita. A gente veio agora para a realidade, né? O que está na moda. Mas nesse ponto, Dri, de acordo com os seus estudos, como é que você vê o xamã, o xamanismo assim, raiz mesmo? Então, o xamã, ele é aquela pessoa que tem, ele traçou uma jornada e ele tem acesso fácil, ele é a ponte entre o nosso mundo, o ordinário, vamos colocar assim, e o não ordinário, que é o mundo divino. Então, ele é aquela pessoa que, através da jornada dele, a sabedoria dele, ele conseguiu ter essa liberdade, essa conciliação com todos os seres, ele tem essa autonomia, ele consegue transitar, tanto com forças celestes como forças descendentes, vamos colocar assim, né, infernais. Ele transita por todos os meios, entendeu? Então, ele é aquela pessoa que vai te guiar na cura, nos processos, porque ele tem o caminho, ele sabe, já trilhou e ele sabe como que se faz aquilo, né? Então, é uma figura que pode ser comparada até de certa forma a magos, feiticeiros, mas vai além, porque ele tem essa característica específica, ele manipula os elementos da natureza e tudo mais, mas ele também é alguém que, como o pessoal fala, né, ele morreu e voltou. Então, esse é o ponto. Ele sabe, é que nem, por exemplo, a gente pode pegar exemplos conhecidos, Jesus, né, quando ele passou os 40 dias no deserto, ele encontrou com a sombra dele para aí ele morrer como Jesus pessoa, renascer para a missão dele. Isso é um ato, né, um xamã brotando ali, né? Então, Buda, mesma coisa no processo dele de iluminação, ele teve que lidar com as sombras dele, ficou naquela reclusão, ele traçou o caminho dele para ele poder aí renascer, né, para a vida, para esse conhecimento e trazer o caminho, né, dele.
para as pessoas. Então, isso é a jornada do xamã, isso é ser um xamã, né? Vai além só das manipulações dos elementos, mas conhecer essas forças é que nem tem uma fala muito conhecida, né, para quem é do meio, que é o Mitakuye Oyasin, que é por todas as nossas relações, o xamã, ele preza isso, o estar conciliado com tudo, com céu, terra, as forças todas da natureza e conhecer e respeitar profundamente todas elas. Então, isso é o xamanismo mesmo de fato, né, raiz. E aí a gente vê uma coisa bem legal, né? Quando a gente pensa no xamã como esse curador, a gente até pode fazer, né, Dri, já que foi Halloween aí atrás, as bruxas também, né, que mexem com erva, né? Mas olha que interessante, o xamã ele conduz aquele que o busca para o seu caminho. Então ele vai conduzir para a conexão. Quando você pensa no terapeuta xamânico, o que ele vai fazer? Ele vai usar as ervas, os chás, o tambor, os sons, até as ervas medicinais que a Drica falou, para auxiliar aquele que os busca a encontrar o que tanto ele perdeu. Lembra do xamanismo lá atrás que eu falei? Então, se a doença é invasão do espírito mal, essa pessoa, esse paciente que chegou até você para buscar a cura, se perdeu. Perdeu alguma coisa. E aí, o terapeuta, através dos sons, através da queima das ervas, através dos chás, através dos emplastros, vai auxiliar nesse processo. Então, Andri, o que para você é o terapeuta xamânico, né? E aí você já pode até contar a história sua com o reiki xamânico, né? Eu, a Andreia, a Celina, a gente teve a oportunidade de passar por uma sessão, né, com você e a equipe de vocês, né, no reiki xamânico. Foi muito interessante porque a gente é reikiana, né? Usui, então a gente é tradicional, né? A gente está na fechadinho. Passar por um rito de reiki xamânico foi bem legal. Então, para você, Dri, o que é o terapeuta xamânico? E conta para a gente um pouco do reiki xamânico. Então, para mim, particularmente, ser um terapeuta xamânico, um facilitador xamânico, né, como você quiser chamar, é humildemente ter um pouquinho dessa consciência de, primeiro, entender seu processo e buscar sempre atravessar as suas sombras, estar sempre na frente, tentando e se curando, né? Através dessas ferramentas que a gente usa para justamente poder levar para as pessoas esse caminho com força, com firmeza, com respeito, com honra, poder ajudar as pessoas a trilharem as suas mazelas, né, a entender elas e a curar ou ressignificar essas coisas através das forças da natureza, através dos elementos que a gente tem ao nosso redor, é fazer essa alquimia acontecer. Eu me conecto muito com o xamanismo, principalmente por conta disso, porque eu sou muito ligada às forças da natureza, e a natureza é a expressão principal de tudo que a gente tem nesse universo, né, na minha opinião. Então, dentro do xamanismo, até por conta dele influenciar tudo, a gente consegue ver xamanismo em todas as religiões e filosofias, né? Eu acho que é uma prática que vai além de qualquer outra situação, qualquer conceito, né? Então, ir na raiz, na minha humilde opinião, é ir na raiz. Então, é você trazer esse conhecimento simples, mas que é profundo, para a vida das pessoas, né? Essa coisa da alquimia interna e da sabedoria, do se conectar com todas as forças da natureza, respeitá-las. É que nem, por exemplo, tem uma história bem legal que acho que é até bem conhecida, vocês já devem ter ouvido falar dos dois lobos que a gente tem dentro da gente, né? A gente tem um lobo branco, bom, e tem um lobo cinzento que é um pouco ruinzinho ali, que ele pode te atacar a qualquer momento. Mas qual que é o contexto do ensinamento dentro do xamanismo nessa história? Os dois, eles estão dentro de você, guerreando dentro de você. Só que você vai ter a vitória do que você alimentar mais. Percebe? É alimentar mais, não é deixar de alimentar um para só alimentar o outro. Porque se, por exemplo, você ficar focando só no eu vou me iluminar, eu vou ser um ser. Que essa palavra iluminar tá né, na moda, né? Acabou virando uma coisa além, né?
fora meio de contexto, na minha opinião, mas assim, eu vou me iluminar, agora eu só me conecto com o meu eu superior. Você também tem as suas sombras. Se você não alimentar elas de certa forma, e o alimentar é pelo menos reconhecê-las e entendê-las, esse lobo, ele vai, na primeira oportunidade, fazer o que a Camila estava até colocando, que os xamãs falam, né? Que vem as doenças, ele vai te invadir, ele vai te atacar. E quando você vê, você já está sendo atacado por ele. Então, é o equilíbrio, você aprende esse equilíbrio das forças, né? E o reiki xamânico, na verdade, reiki é reiki, né? Mas o xamânico, ele traz um plus, vamos colocar assim, porque ele coloca através de alguns sistemas, né? Que uns foram trazidos por estudiosos, outros até pelos próprios nativos, né? Coloca esses elementos que a gente está acostumado a utilizar, por exemplo, o cachimbo, os próprios animais, as plantas e outros que são símbolos mesmo, né, exclusivos, como ferramentas para a gente levar essa cura, essa energia para as pessoas e canalizar essa energia e levar isso para elas, né? Então, envolve vários outros elementos. Por exemplo, você vai ter no reiki o uso do tambor, por exemplo, se você quiser para alinhar os chakras, o maracá, você pode defumar ervas, né? A sálvia é muito usada, é uma erva de poder fortíssima, palo santo também, que é muito conhecido. A gente tem diversas ferramentas, o próprio cachimbo, o tabaco, ele é uma ferramenta assim incrível. Eu, no início da minha jornada, eu não tinha muita conexão. Eu ganhei um cachimbo, ele ficou lá um tempão parado. Esse ano é um momento também, quando você precisa, virou uma chave. Eu tenho contato com ele, eu não uso, óbvio, todo dia, porque é de novo que a gente colocou. Existe um contexto, um equilíbrio, isso é uma ferramenta sagrada, é uma ferramenta de elevação, você tem que ter honra, tem que ter respeito para usar ela, tem que ter um porquê, ela geralmente é usada no contexto de rezos, de cura, mas é uma ferramenta que eu tenho usado mais no meu dia a dia. Eu vejo a força, por exemplo, do tabaco e de outras ervas também, quando é o caso que você pode usar junto, né? Mas principalmente do tabaco, né? Como o pessoal fala, ele é o avô tabaco, ele vai trazer a sabedoria. Então, são várias formas de você se conectar com as energias da natureza. Existem vários caminhos, né? Isso é o que me chama mais atenção nessa pluralidade, essa força toda, né, que vem agregada. Não, e aí a gente vê uma coisa bem interessante, né, Dri? A força que é manifestada. Então, se o xamanismo tem a base, os 4 elementos da natureza, então a queima das ervas, a fogueira, os banhos, né, com água, o pé no chão, na terra, e o respeito por todos os seres são a base do que é o caminho xamânico, que nada mais é, gente, em outra linguagem, né, Dri? O caminho espiritual, a sua jornada, o seu propósito de vida. Quando a Adri falou, eu vou só contextualizar, tá, para vocês. Então, a gente tem os índios que são norte-americanos e que eles vão usar os ritos de canto usando os tambores. Então, existem vários tipos de tambor, né, Adri, que a gente pode utilizar. E cada xamã tem o seu tambor, que tem a sua história. O meu, particularmente, eu encontrei o ano passado no Chile, e trouxe de lá. E eu sou vegetariana, eu sou naturalista, e foi muito, muito difícil comprar, para mim, um tambor que tem o couro e que tem aí o pelo, né, da cabra. Então, o meu é peludo e é de couro, mas naquele momento em que eu vi, e que eu vi a capacidade que ele poderia trabalhar e que eu poderia conduzir os trabalhos de reiki ou de meditações com ele, isso se fez. Então, a prática do tambor é mais usada em índios norte-americanos. Já os índios brasileiros, eles vão usar maraca ou maracá, né? Que é nada mais do que um chocalho. Então, a gente tem 2 instrumentos que podem ser trabalhados pelo condutor, terapeuta xamânico, e que vão, através dos sons, vão trazer a amplitude da consciência daquele que está lá na hora do rito. Então, a Malusa, até quem puder assistir o vídeo dela, a gente tem um vídeo só da música, e ela traz a importância que você falou, viu, Dri, dos sons, como é que você toca, o que você vai fazer e onde que você pode levar.
Então, esses ritos que são conduzidos aí em várias aldeias, hoje, claro, se vocês quiserem depois, eu posso passar o contato, ou vocês podem assistir o vídeo da Ivani, né, que trouxe os índios de 2020 brasileiros, que estão um pouco perdidos nesse sentido, mas se você for pegar as aldeias que são mais raiz mesmo, que não tem muito contato com os ocidentais, com o povo branco, eles vão ter ritos de música, de sons, que vão trazer a cura e a harmonia daquela aldeia, que vão ajudar na colheita, que vão ajudar na chuva, e tem ritos de cura que são conhecidos como pagerança ou pagerama, onde aquelas pessoas são todas tratadas pelos espíritos da natureza. Então, a colheita do alimento, a reverência pelos animais, pela água. Em alguns indígenas, eu confesso que até me assustou um pouquinho, viu, Dri? Quando a Ivani trouxe a realidade do índio brasileiro, né? Porque nós estamos pegando as terras deles, o quanto eles se perdem um pouco no que para eles e o que para nós é o xamanismo, mas é uma coisa que é interessante ressaltar. É uma linha tênue. Eu já tive em tribos aqui da região, próximo à Baixada Santista, né, que é onde eu tô, e eu já tive experiências muito bacanas, mas eu também já vi coisas bem estranhas. Então, é o que você colocou. Nós invadimos o espaço deles, né? Já tem uma questão aí que é muito delicada. Algumas tribos, né, alguns grupos conseguiram se adaptar e, vamos colocar assim, ressurgir nesse novo panorama, integrando-se com os brancos também, vivendo uma nova realidade, mas sem esquecer a força ancestral deles, como os Yanauás, por exemplo, que eles estão muito conhecidos. Eles fazem diversos tipos de rituais pelo mundo inteiro, trazendo a força da ayahuasca, do rapé, inclusive um desses lugares que eu falei que eu frequento, eles trazem as medicinas direto de lá deles, e é uma coisa assim fenomenal, é outra situação, é outra energia. Eu infelizmente não tive ainda a oportunidade de passar por uma roda de cura com eles, que eles já tiveram aqui nesse espaço, não consegui, mas você vê como que eles se estruturaram e o respeito que eles têm pelas forças, pela tradição, mas eles conseguiram também evoluir e se adaptar. Outras tribos já não. Você vê índios perdidos sem conceito nenhum mais do que são as forças deles, da cultura, da tradição. Muitos perdidos em vícios também. Tem várias situações muito delicadas, é bem complicado. E aí também tem uma linha tênue do que a gente estava falando, né, da questão de por ter ficado muito conhecido, o xamanismo está muito popular, existe muito comércio ao redor também, então isso blinda muita coisa, né? Então é para se prestar bastante atenção mesmo nos caminhos que a gente trilha nessa jornada. Mas existem pessoas fenomenais aí para nos passar conhecimento. Eu gosto de acompanhar, apesar de já ter falecido, né? Ainda continua uma trajetória também com o filho dele, que é o Gideon dos Lacotas. Agora o filho dele segue o caminho lá também, né, no espaço deles. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu quero muito. Léo Ortese, tem a Sylvie Chainin também, que é de uma outra linha, que é do Caminho Vermelho, que seria dos nativos americanos, que é que nem a Ká colocou. Eles buscam a expansão mais pelo som do tambor. Isso daqui para eles é o pulsar da vida, ele representa o compasso da vida, e através desse som que a gente vai buscar a nossa expansão de consciência, porque isso também é um ponto principal do xamanismo, né? Essa questão do expandir, sempre estar num estado em transe para você entender a realidade e poder transitar, né? Entre os meios. Já no Brasil, né? Na América do Sul, na verdade, né? O maracá ele vai ter a mesma função do tambor. Aqui ele é usado também para essa abertura de portais, para você guiar uma expansão de consciência também. Tem também o pau de chuva, o meu não está aqui agora, não sei quem conhece, mas é um instrumento fininho, ele tem cascalhos de cachoeira, onde você vai trazer o elemento água, que também é interessante, até no reiki xamânico eu uso bastante ele também para trabalhar o corpo emocional das pessoas. Então a gente tem várias ferramentas aí muito importantes dentro da nossa jornada, né? E é interessante a gente só ressaltar uma coisa, essa coisa que está na moda, né? Expansão de consciência, o que é isso? Como é que eu faço isso? Tem várias formas de você expandir,
mas é um momento que você invade um dos princípios, já que você falou do reiki, e de outras, está muito forte esse conceito, que é o hoje. Então, é viver o momento presente, onde eu me concentro na minha respiração, e nesse momento eu abro os meus ouvidos para ouvir e abro os meus olhos para ver. A Andrea está mostrando, Dé, mostra aí de novo. Pau de chuva, isso. Pau de chuva, isso. Legal. E normalmente tem vários, né? Esse daí foi da tribo Crucutu, então da Ivani, que veio, então até ela normalmente vende para ajudar eles, né? Eles usam o artesanato. Então é esse, né, Dé? Gratidão. Então a gente precisa perceber que para você viver o xamanismo, viver essa roda que eu e a Drica vamos propor para vocês aí, depois que a gente finalizar essa parte, é simplesmente sentar confortavelmente onde você está, fechar os seus olhos, ou abrir, fixar em algum lugar e ouvir. Ouvir os sons, que pode ser o carro, que pode ser o passarinho, que pode ser a chuva, que pode ser o vento, que pode ser seu filho, que pode ser seu gato. E nesse lugar, você ir buscando o seu interior, o seu interior. E aí, eu gosto de citar a Celina, né? A Cel, quando ela faz a meditação, ela fala, deixa os pensamentos vir, mas não conversa com ele. Então, não tenta racionalizar. Então, vai vir os pensamentos, depois manda eles embora. E aí a gente vai poder expandir a nossa consciência. Isso está sendo muito, muito trabalhado em vários ritos de meditação. Eu, a Érica e a Malusa, a gente vai conduzir umas oficinas aí em dezembro, né? Trazendo o despertar da alma, a dança, a música e a meditação como condutores. Mas o que é interessante? Você confiar em quem está te conduzindo. Confiar e olhar. Existem vários trabalhos do sagrado feminino, trabalho da cura ancestral, trabalho do útero, da lua, da profissão, né? E assim por diante. Mas olha quem está conduzindo. Olha o trabalho daquela pessoa, vê o que ela fez e vê se ressoa com o seu ser. Porque ela vai estar lá levando você para essa expansão de consciência e cuidando de você durante esse processo e pós-processo. Então, exige uma responsabilidade na gente, né, Dri, que conduz, e também uma responsabilidade daquele que busca. Então, Dri, em relação agora a essas rodas, esses trabalhos, então eu citei alguns, tem mais algum que você lembra que está sendo conduzido nessas rodas xamânicas? Olha, eu passei recentemente também por uma experiência que é o Temascal, ou é a Tenda do Suor, né? O Inipi também, que o pessoal fala. Isso também é uma tradição do Caminho Vermelho, só que aqui onde eu passei, eles usam da ayahuasca junto, que não é comum no original, né? E é uma experiência também fora do comum, que aí você sente a força dos elementos, né? Principalmente o fogo, a terra. Você ali está trabalhando com a energia telúrica. O que é a tenda do suor, né? O temascal. Você vai ter uma tenda mesmo baixinha, ela não tem a nossa altura, você consegue ficar no máximo ajoelhado lá dentro, né? Onde ela é construída com árvores, né? Essa que eu participei, eles colocaram uma lona em volta, mas geralmente é de barro, materiais naturais, né? No meio você tem um buraco onde são levadas as pedras sagradas, são pedras que são aquecidas na fogueira durante um tempo. E essas pedras elas vão trazer o vapor. Você vai molhando elas e aquilo vai trazendo vapor. É a sauna sagrada também que alguns falam, né? E aquilo te remete ao útero da Mãe Terra. Você está em conexão com a Terra, está trabalhando muito essa energia telúrica e esse renascimento. É como se fosse um renascimento. Você volta para o útero, se entende, começa a se perceber para aí você desabrochar. Foi uma experiência fantástica. Também, mesmo com a ayahuasca, nesse caso, eu senti mais a energia da planta, mas como o pessoal fala, eu não entrei na força, né? Que a força seria você estar nesse estado alterado de consciência, né? Que o pessoal fala. Mas eu senti a energia do elemental da planta ali comigo e você sente uma outra forma de expansão, onde você está percebendo, eu percebia muito a terra,
muito esses elementos de Gaia, o verde, o quanto que isso é importante, a energia que elas emanam. E então, o tambor nessas rodas, ele é fundamental, é incrível a força dele dentro de um temazcal, é completamente diferente. Então, existem outros contextos também que o pessoal faz, né, de práticas, e até um adendo, eu também tive bastante dificuldade com o meu tambor, porque eu sou vegana, e eu fiquei um tempão sem tambor, porque eu não queria, e aí você fica, vai, não vai, só que eu já tive contato com tambores veganos, e, de fato, dentro do contexto da medicina, eu procurei, né, no meu, buscar as referências de tudo, né, seja da madeira, porque isso é importante também, seja da pele, mas no contexto da medicina é fundamental ter essa energia animal, ela tem um porquê ali, né, tem a presença desse reino, né, que também está ali, trazendo a força dele para a tua jornada. Faz diferença, né, eu senti essa diferença, pelo menos para mim se apresentou assim. Então, é interessante você perceber que tudo tem um contexto, tudo tem um porquê, tudo tem uma força, e a forma como eles honram essas forças, né, na forma primal de como o xamanismo traz essa honra, essa conexão, isso é o principal para mim, é o que me puxa. Você ter o respeito pela força animal, e aí você tem os animais de poder, esses arquétipos que são maravilhosos, você tem outros elementos que você vai trabalhando, tem a roda a roda, né, do ano, né, vamos colocar assim, do xamanismo, né, que aí você tem os elementos das estações, que eles misturam muito da cultura celta, que também é um povo xamânico, é um povo ancestral. Você tem referências de medicina chinesa ali também, agregando, você tem vários tipos de referências ali que você vai juntando também para você entender um pouco o fluxo da vida. Então, o xamanismo ele traz muitas ferramentas, mas é um universo muito grande de coisas para a gente trabalhar. É incrível, né? A força das estações, tudo isso, como esse fluxo de fora também mexe com a gente no interno, porque que nem o hermetismo fala, né, reverbera o que está fora como o que está dentro, né, tem toda essa conexão também, né. Não, é muito legal a gente perceber, né, os elementos da natureza e a gente nem falou, né, da mãe e do pai, né, o sol e a lua, o quanto eles também regem todo o processo, céu e terra, então quanto Exato. aquilo que é espiritual e aquilo que é material, aquilo que eu preciso honrar e preciso respeitar e onde eu piso, tudo isso na fonte xamânica, naquele que escolhe seguir esse caminho é algo muito importante. Legal você falar, viu, a Adri é vegana, eu sou vegetariana, nós reciclamos, né? A gente faz um monte de coisa assim. E é uma coisa que você já vai mudando no teu dia a dia para que você consiga fazer a prática em si e passar adiante, né? A gente tem aí uma imensidão de sons no YouTube, sons da natureza, tambor e meditações guiadas. Então, é uma infinidade. Então, se você sentiu no teu coração passar por algum rito desses que a gente citou, importante você achar alguém que você confie. Se você sentir ir pelo caminho do xamanismo como terapeuta, vamos estudar. Vamos estudar. Eu diria que a gente já nasce mais conectado com a natureza mesmo, né, Dri? Mas assim, É. vamos estudar, vamos entender a responsabilidade que tem da gente lidar com os elementos e com todos os sons ou as medicinas que forem usadas. Então, muito bom. Então, Dri, para a gente finalizar aqui a nossa gravação, vou pedir para você deixar aí suas palavras finais, né? Falar também da tenda mística, porque a gente vai. É interessante você colocar e deixar isso no nosso vídeo. Tá certo. Bom, gratidão pela oportunidade. A gente deu uma introdução bem rápida aí, porque o assunto é muito extenso, né? Tem muita coisa para se falar. Mas gratidão pela oportunidade a todos. Eu também, além das terapias, né, ser terapeuta com reiki xamânico, apometria e outras técnicas, eu também tenho uma loja online, que é a Tenda Mística. Quem puder e quiser seguir é @tendamísticabr. E, inclusive, não sei se eu já podia falar agora, mas eu já vou falar, vai ter um sorteio. Para quem ficar até o final, vão sortear uma canga aqui para vocês, que é da loja. Lá também a gente vende artigos xamânicos, como, por exemplo, o cachimbo,
cumbaiá, que é usado no cachimbo, água de Florida, que é uma outra ferramenta do Peru, que é muito usada em rituais xamânicos. Então, a gente está sempre nesse universo, né? E gratidão a cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, a gente está partilhando, por dedicarem o tempo de vocês a conhecer um pouquinho mais. Isso é uma conexão fantástica, é um caminho maravilhoso e eu acho fundamental a gente ter esse olhar xamânico sobre as coisas, né? Sobre as forças, sobre o equilíbrio delas também. O que eu acho muito interessante é que os xamãs, eles falam muito da questão do masculino e feminino com respeito e equilíbrio. Por exemplo, nesse instrumento aqui a gente tem a representação dos dois, né, no cachimbo, e em outras situações como a Ká colocou, o céu, a terra, tudo é nessa energia de equilíbrio, de respeito a todas as forças, né? Isso é fundamental. Gratidão, então, por você ter aceitado. Eu falei uma coisa com a Erika aqui no chat, ela não viu, mas também a gente tem um elemento bem legal, que são os filtros dos sonhos, né? Então, esse elemento que é tão fantástico. Então, para deixar aqui na gravação, acho interessante, a Erika, ela faz os filtros dos sonhos, né? Tanto que ela conduziu com a gente uma oficina, não sei se ela está planejando fazer alguma oficina online, mas é uma coisa bem legal, porque o filtro dos sonhos ele vai ter a capacidade de ajudar tanto no sono quanto na energia. Então, é algo que também pode ser considerado de origem xamânica por reverenciar e usar os elementos naturais, as pedras e tudo. E a Erika tem uma página no Instagram, né? Filtros Família. Não sei, quer falar, Erika? Abre aí o áudio. Isso. Posso falar? A página chama @filtro_família e ela começou depois que eu participei de uma oficina de filtros. E eu me vi ali, nossa, numa conexão, né? Fazendo o desenho daquela mandala, chegando no centro, com toda essa representação de te trazer para o teu interno, assim. E foi um trabalho muito bonito. E uns meses depois, incentivada novamente pela minha sobrinha, ela falou, tia, vamos criar uma página e tal. E a gente começou a colocar, né, as fotos do que a gente produzia, e isso virou oficinas, né? Então, foi esse meu caminho, assim. E é muito bacana a gente fazer parte do processo, né, do fazer o filtro, né? Pelo menos para mim fez muito sentido, assim, me conectou com várias coisas durante o processo, né, de você produzir o seu filtro. Gratidão, Érica. Então, filtro_família, a gente está aí no Instagram. O seu Instagram, Adri, é @tendamística, né? É @tendamísticabr, o da minha loja, e o meu é eu.adriana_simões. Então, muito obrigada para vocês que estão assistindo e convido vocês que estão no YouTube a compartilharem. Tem também o vídeo com a Ivani, trazendo a experiência da aldeia, trazendo o xamanismo agora atual, os índios na atualidade, que também é um bom vídeo para vocês assistirem, tá bom? Então, até a próxima gravação e tchau!